1 Coríntios 14, verso 8, diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Senhor Deus, acrescenta agora tuas bênçãos sobre a leitura da palavra. Fale aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, mais uma vez, é um privilégio muito grande que Deus tem dado para nós, em poder estar aqui no lar do irmão Cícero, da irmã Melinda, para esse culto de comunhão, de ceia, né? Amém. A qual somos gratos ao nosso Deus em poder estar não somente aqui, mas estar sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, o qual nós sabemos que é a palavra de Deus. Eu estava meditando nesse hino que a Paula cantou, um hino tão conhecido, tanto cantado, mas tem uma inspiração muito grande, muito tremenda, né? A minha alma estava longe do caminho do céu. Veja, a Bíblia diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, cada um andando conformidade do seu bel prazer. Aleluia. Mas o Senhor, Ele teve misericórdia de cada um de nós e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então eu estava pensando, Deus colocou em meu coração esse versículo: se a trombeta der sonidos incertos, quem se preparará para a batalha? Nós sabemos que quando se fala em trombeta, irmãos, eu logo penso, veja, o Mombrano ele fala em algumas mensagens, inclusive eu me lembro da mensagem Escolhendo uma Noiva, ele fala que quando havia o ano jubileu, o ano da liberdade, da libertação, então os escravos que estavam ali debaixo de chicotes, trabalhando ali no duro, na escravidão, todos os escravos, eles sabiam que ia chegar um dia que ia soar uma trombeta. Glória a Deus. E ao soar essa trombeta, o escravo ele podia estar fazendo o que quisesse. Quando soava a trombeta, estava proclamando liberdade. Então ele podia largar as suas ferramentas e gritar bem alto: estou liberto, não sou mais escravo. Veja. Então diz a palavra que o sacerdote saía naquele dia e tocava a trombeta. Eles tinham então essa oportunidade de uma libertação. Também diz o Mombrana, citando a palavra, que eles tinham também uma opção. Se eles dissessem: não, mas a trombeta soou, mas nós estamos acostumados aqui, nesse serviço, nesse trabalho, e debaixo de chicote muitas vezes o escravo era, né, irmão? Então nós vamos continuar por aqui mesmo. Eles podiam escolher isso. Só que daí era levado até um certo lugar e era furado a orelha desse escravo com uma suvela, deixado ali um sinal, uma marca, que ele foi avisado, ele teve uma oportunidade, mas ele não quis. Então nunca mais ele ia ter outra oportunidade. O apóstolo São Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O próprio Senhor Deus, ele diz em Apocalipse capítulo 10, versículo 7: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos profetas. Então a trombeta, irmãos, de Deus hoje para nós é uma mensagem da hora. É uma mensagem do dia que Deus tem enviado para nos trazer uma libertação total. Nós também estávamos escravizados como um escravo num sistema religioso. Queira ou não queira, nós estávamos, irmãos, né? Seguindo as ideias dos homens, seguindo uns dogmas,
seguindo o credo, rezando uma Ave Maria, acendendo vela para isso, acendendo vela para aquilo, era uma escravidão do diabo. Veja. Mas um dia nós ouvimos a trombeta de Deus, a voz de Deus, que soou não em nossa mente, mas soou em nossa alma. Sai dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. E nós ouvimos essa voz. Oh, que oportunidade que Deus deu para nós, irmãos. Então nós saindo desse sistema, saindo dessa religião e ouvindo a voz de Deus através dessa trombeta, nós possamos dizer: hoje nós temos liberdade. Hoje nós somos um povo mais feliz na face da terra. Por quê? Porque nós somos livres. Amém. Nós não somos mais presos por uma religião, presos por um sistema, presos por um batismo falso. Hoje o mundo, eles pregam liberdade, falam em liberdade, mas não tem nenhuma libertação, irmãos. Por quê? O jeito que a velha mãe batiza, as filhas também batizam, né? Isso é. Então essa trombeta, esse mensageiro, ele veio trazer nós de volta à palavra original. Veio trazer nós de volta ao Pentecoste. E a religião não. A religião, irmãos, com seus dogmas, com seu sistema, leva o povo direto, não ao Pentecoste, mas leva direto ao Concílio de Nicéia. Leva direto para Roma. Veja. Mas graças a Deus, hoje nós somos libertos, porque conhecemos a Deus por revelação. Não conhecemos a Deus porque alguém falou e nós somos em uma igreja, ou por o que alguém falou nós conhecemos um dogma, um sistema. Não, conhecemos a Deus por revelação, porque a igreja do Deus vivo, ela está edificada sobre um firmamento, e esse firmamento é um só fundamento, é a revelação da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse em São Mateus capítulo 17 e o versículo 10 e 11: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então Deus tem enviado um profeta, irmãos, essa trombeta, para realmente revelar os mistérios de Deus para nós. Agora, muitos dizem assim: não, mas nós já temos a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia. Muitos, irmãos, conhecem a letra da Bíblia, mas ainda não teve uma experiência, não conhece o autor da Bíblia. Porque se o homem conhecesse o autor da Bíblia, que é a revelação de Jesus Cristo, o mundo não estaria como está hoje, como uma coxa de retalho. Igreja A, igreja B, e Assembleia de fulano e tal, e Assembleia de fulano e tal, e igreja pentecostal daqui, igreja... Nomes bonitos até. Você vê lá fora, nomes bonitos. Mas a Bíblia diz... tem nomes, diz que vive, mas estão mortos. Vê? Então não adianta, irmãos. Aleluia, o homem conhecer a letra. A Bíblia diz, Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, Jesus. Se fosse para nós estar somente na letra, nós teríamos que procurar uma força maior. E quem é que está com a força maior na letra? Vamos para a Igreja Católica. Ninguém conhece mais a Bíblia do que o padre, do que o sacerdote romano. Mas não é necessário conhecer somente a letra. Temos que conhecer o autor da letra, o autor da palavra. O autor da palavra é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é Deus expresso em letra. Por isso ele diz em São João capítulo... Evangelho de São João capítulo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os testemunhos de Jeová, eu tenho a Bíblia deles, vocês tiverem curiosidade de ver, vocês vão ver, que eles aplicam ali, quando a Bíblia diz... No princípio era o Verbo estava com Deus. Eles dizem, e o Verbo era um Deus, separando como um minúsculo, letra minúscula. Irmãos, o Verbo era o próprio Deus.
E o verbo, versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não existe outro lugar para outro Deus, a não ser o nosso Deus, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele nos ensinou na oração, quando ele dizia lá em São João 17, e o versículo 5, eu creio eu: manifestei o teu nome aos homens que tu me deste. Então qual é o nome de Deus que foi manifesto? Jesus disse em São João 5, versículo 43: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitaste. Mas se vier em seu próprio nome, em seus... Vamos ver como que diz, vamos para nós falarmos certinho? São João capítulo 5. Veja se isso cumpre hoje ou não cumpre essa escritura diante dos nossos olhos. São João capítulo... São João 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarei. Então o nome de Deus, o nome do Pai, que é Senhor Jesus Cristo, eles não aceitam. Mas a Trindade eles aceitam. Os títulos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aceitam. E a finalidade de Satanás, irmãos, é essa mesma, de enganar. Porque Satanás não quer que a pessoa seja salva. E para a salvação só existe esse nome. Pedro diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro há salvação, referindo-se a Jesus Cristo, somente ao Senhor Jesus Cristo. Então vocês veem que a religião, eles usam o nome de Jesus para curar os enfermos, expulsar demônios, prometer prosperidade, prometer muitas maravilhas. E acontece, claro, o nome de Jesus é poderoso. Mas quando se trata de uma decisão da alma da pessoa ser salva, ser batizada no nome de Jesus Cristo, aí eles rejeitam, aí não interessa para eles. Eles pregam, eles falam, eles dizem: Jesus é o único Salvador. Não existe outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Você não quer aceitar, amigo, esse Jesus como único Salvador? Então o pecador vai lá na frente do altar, arrependido, com fardo de pecado, vai lá, aceita Jesus como único Salvador. E a pessoa alcança a salvação. E depois, então, na hora de sepultar aquela pessoa nas águas do batismo, Jesus já não é mais o único, não é o mais suficiente. Não, eles têm que usar Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês estão vendo como que Satanás ele é astucioso, irmãos? Então ele faz tudo, mas quando chega o momento da salvação da alma, ele encobre essa verdade. Porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Vê? Nunca se afirmou na verdade, diz o próprio Senhor Jesus a respeito dele. Então, irmãos, mas graças a Deus, que a trombeta do Evangelho, através desse profeta que Deus tem mandado nesses últimos dias, está soando, ainda dando uma oportunidade para as pessoas aceitarem, as pessoas ver o dia que nós estamos vivendo, que realmente a mensagem da hora não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com denominação, é totalmente diferente. A diferença é como o dia e a noite. Aleluia! Então Deus está soando essa trombeta. Feliz é o homem, feliz é a mulher que ouve a palavra de Deus e atenta para a palavra de Deus. Porque se as pessoas rejeitarem hoje, rejeitar amanhã, diz o próprio mensageiro de Deus, chegará um dia que você que tem expulsado Deus, você expulsará pela última vez. Você vai cruzar a linha, chamada linha divisória, entre o juízo e a misericórdia. Então aí não vai ter mais chance para essa pessoa. Mas graças a Deus, que Deus ainda continua chamando, Deus ainda continua salvando, Deus com sua misericórdia ainda continua dando a oportunidade das pessoas virem
e aceitar a Ele como o único verdadeiro Deus, ser batizado no seu nome. E a prova que Ele continua, Ele é porque ainda Ele está falando aos nossos corações. Não é, irmão? Agora, quando Ele parar de falar, então quer dizer que daí a porta vai se fechar. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Vamos repetir aqui essa leitura. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. É muito falado, é muito comentado esse versículo, mas é uma realidade que o mundo não conhece, não sabe dessa verdade. Veja Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Veja como diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Então o segredo de Deus não é revelado ao pastor, ao cooperador, ao ministro, não. O segredo de Deus é revelado primeiramente ao profeta. Por isso tem aquele canto que diz: Deus pensou, o profeta falou, nós cremos. Sempre foi a maneira. O homem aceita ou não aceita, mas a maneira de Deus trabalhar na terra é através de um profeta. E quando se fala em profeta, não está falando aquele profeta que quando vai orar, ele começa a falar em língua, e de repente começa a profetizar. Não estamos falando desse profeta. Isso aí são profetas menores. Deus tem esse profeta também. Mas o profeta que estamos falando aqui é um profeta que vem trazer a revelação da palavra para nós. É um profeta maior. E sempre na terra Deus teve. Deus teve Noé, Deus teve Enoque, Deus teve Moisés, Deus teve Josué, Deus teve Samuel, Deus teve tantos profetas lá no Antigo Testamento. E o último profeta de Moisés foi, até agora, na lei, foi João Batista. A lei e os profetas duraram até João Batista, profeta da lei. Então agora nós temos na Bíblia prometido profeta da graça, que vem revelar para nós a graça. Vê? Por exemplo, Paulo, além de ser apóstolo, ele foi profeta. Ele falou coisas no seu dia e falou coisa que iria acontecer, que está acontecendo hoje. Falou dos dias trabalhosos, e isso está acontecendo hoje. Homens amantes de si mesmo, isso está acontecendo hoje. Falando sobre o homossexualismo, como que está hoje aí. Ele falou isso em Romanos capítulo 1. Eu acredito que seja Romanos capítulo 1. E isso é os dias de Sodoma e Gomorra. Jesus falou, Paulo falou, e estão vivendo os dias de hoje essa mesma situação. Você está vendo? Então, irmãos, Paulo foi um profeta também, apóstolo e profeta maior para a era de Éfeso. E Deus, nesses últimos dias, nesse tempo do entardecer, Ele tem enviado um profeta com essa trombeta, com esse alarido, que tem realmente colocado a igreja de Deus em ordem, colocado cada um na sua posição no corpo de Cristo. Só Deus, através de um profeta, pode fazer isso. Então Deus envia um profeta, o profeta lança a mensagem, escalando ali os pastores, os evangelistas, os apóstolos, os mestres e assim por diante, porque são 5 ofícios da igreja do Deus vivo. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu um para evangelista, um para apóstolo, outro para pastores, outro para mestre e outro para... Doutores. O mestre é o mesmo doutor. Está faltando um aí, não me lembro qual que é. É profeta, vamos lá. Profeta, evangelista, pastor, doutor e apóstolo. Está os 5 aí. Né? Então esse ministério, o quinto de Efésio, ele está em operação. Porque Deus envia a palavra e o pastor ele é ordenado a transmitir, a ensinar a igreja. Porque a igreja tem que ser ensinada, irmãos. Porque nós somos ovelha. E você sabe, o natural explica o natural. Uma ovelha não se conduz sozinha. Não. Eu estava lendo certa vez um Mombrano dizendo assim: você vai lá no pasto, você pega um alimento de ovelha, aquele capim ou a comida que ela mais gosta, coloca atrás dela ali. Se ela não tiver alguém para dirigir, mostrar ali, ela vai morrer de fome e não vai comer a comida.
Sabe por quê? Porque a ovelha não tem faro. Não é que nem o gato, não. A irmã Lídia, a irmã Maria está fritando um peixe lá. O gato já vem rodear ali e fazer carinho no pé. Aquilo não é carinho nada, aquilo ali é interesse. Sabia disso? Amor interesseiro aquilo ali. Então veja só. Mas por quê? Por causa do faro que o gato tem. Não é? Agora a ovelha é diferente. A ovelha, se não tiver um pastor para conduzir ali e mostrar o alimento, ela perece de fome. Então, irmãos, por isso que Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Então Ele que nos guia, o nosso pastor espiritual. E aqui na terra temos um pastor também com o qual somos submissos, que tem trazido o alimento para a nossa alma. Quem dizer que não tem pastor, existe igreja que não tem mais pastor. Não tem para eles, né? Muitas vezes não tem pastor, mas tem Deus que me perdoe falar, tem um bode conduzindo lá, né? Que Deus tenha misericórdia. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Essa é a palavra que Deus tem para nós. E agora nós vamos para o momento da bênção do pão e do vinho, a qual os irmãos vão participar da ceia em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou lavar ali. Agora saca um pouco aí. Cantamos. Hino 29. No te portas, atrapalhas. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Pão celestial maná, que de graça Deus te dá, e faminto tua alma saciar. Glória a Deus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Pouco foi, multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, é Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Glória a Deus. Pouco foi, multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a consagração do pão e do vinho agora. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Oh, grande aqui Deus, estamos, Senhor, com esse pão, esse vinho, abençoa Senhor, grandemente, que representa Pai o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor. O Senhor disse: todas as vezes que comerdes esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele Oh, venha. Deus. Deus, quando tocamos nesse pão e bebemos desse cálice, nós lembramos, Senhor, da Tua morte, daquele sacrifício, que é isso que nos dá o direito de estarmos aqui nessa noite, com essa grande libertação Deus, e liberdade, abençoa, Senhor. Pai, consagra Então, pela com fé teu da poder, Tua igreja Jesus. noiva, abençoa esse pão e esse vinho agora, que para esse propósito aqui, Senhor, em memória de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, aleluia. Ei, discípulos a voltar, Senhor, quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou.
vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, aleluia. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou E a sede já passou. lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Aleluia. Grande e eterno Deus, abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa teus filhos, Senhor meu Deus. Glória a Deus. Este ato de lava-pés que os irmãos estão realizando está em São João, capítulo 13. 13, 4 ao 17. Então, nós fazemos essa parte que completa a Páscoa do Senhor, a Santa Ceia. Graças a Deus. Então, está aí, os irmãos. Agora, os irmãos já terminando o lava-pés. Então, nós vamos também dar o amém do culto, mas antes vamos ler alguns nomes de pessoas que participaram também pela internet, né? Temos vários participantes, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A irmã que pediu oração, A Meg, a irmã Meg fez um pedido de oração. para ela Nós vamos agora e no para a mãe final. dela, Kate. Né? A mãe dela também, Kate. A mãe da nossa irmã Meg também, a Kate, também está 90 anos ela tem. solicitando oração. E nós vamos orar e as bênçãos vão acontecendo nessas vidas, com toda certeza, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. E nós sabemos que Deus ele opera de perto e também de longe. É verdade. A promessa do Senhor é essa. Graças a Deus. Então agora o ministro Ezequiel vai fazer a leitura de alguns nomes de pessoas que participaram aí pela internet, em nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos, né? Thaís José Ferreira, Mariette Garra Figueiredo, nosso irmão Valdivino, lá de Curitiba, Deus abençoe. Daniel Batista da Cruz, Gabriel Barreto Oliveira, lá de Ribeirão Preto, Wanda Santos, nosso precioso irmão pastor Renê, Fábio Limarte Barretos, lá da Bolívia, Deus abençoe. Vera Santos, Marcos Santo, Cláudio Espócio, irmão do irmão Anísio, Gilvan, Deus abençoe. Nosso irmão Deusdete Lopes Guimarães, Deus abençoe. Andreia, Andreita Munhoz, Deus abençoe, deve ser lá do Paraguai, né? Juarez Mazuco, Deus abençoe, pastor. Josimar Simar, Deus abençoe em nome de Jesus. Patrícia Miranda, Marlene Marques, Paula Vidal, Sebastião Santos, irmã Sandra ali de Bauru, irmão Dorival Camargo, lá de Curitiba, Paraná. Deus abençoe esses preciosos irmãos que participaram conosco. Estamos transmitindo aqui pelo nosso Face e a Paula também transmitiu ali. Tem um pedido de oração. Sim, a Meg. Meg? Pede oração para a mãe dela, a Kate, 90 anos. Uma Meg pede oração para sua mãe Kate, que está com 90 anos. Que coisa maravilhosa. Que Deus possa abençoar essas vidas. A Lena está na audiência também. Cita aí os nomes das pessoas que estão aí. Eu já estou encerrando o meu aqui.